Oi, tudo bem? Estou aqui para conversar com você sobre coisas que você talvez não saiba que você precise. Dores no corpo. Você tem dores no corpo? Vamos conversar um pouco sobre isso? Alguns assuntos que estão relacionados a dores no corpo. Lógico, existem vários tipos de dores. Dores provenientes de uma infecção bacteriana. Temos dores provocadas por nervos. É verdade, gente. Nós temos dores provocadas por nervos. Nervos nossos que saem da nossa coluna, são formados aqui nessa região e depois se vão para o corpo inteiro. Os nervos provocam dores. É eles que provocam a maioria das dores que nós temos, tá? Dores provenientes, mas principalmente as dores provenientes de problemas de coluna, dores provenientes de sintomas relacionados à nossa coluna, tá? Se inscreva no nosso canal. Vai aí, aperta esse botãozinho, se inscreve no nosso canal, aperta aquele sininho de... como é que é o nome mesmo? Bom, aí você vai... Tá escrito aí embaixo para vocês, tá? Eu esqueci o nome. O sininho para você receber notificações. Você receber nossas notificações, para você receber os nossos recadinhos de que nós temos vídeos novos aqui no canal. E ajuda a gente a divulgar esse canal, tá bom? Nós vamos falar coisas importantes aqui com você e eu quero que vocês aí comentem aquilo que vocês gostariam de saber em relação a dores no corpo que você tem, que são provenientes de problemas de coluna, que são provenientes das nossas raízes nervosas. É isso que eu vou falar com vocês. Sou Jerusa Liache, fisioterapeuta, e nós temos aqui esse canal para ajudar você a saber se informar em relação a tratamentos, em relação a patologias, em relação a sintomas que você tem, tá bom? Eu quero falar sobre um assunto agora muito importante. Muitas pessoas, muitos pacientes meus vêm no meu consultório e me perguntam o seguinte: olha, o médico falou para mim que eu tô com dor aqui, dor ali, dor em certas regiões do meu corpo porque eu tô muito obesa, eu tô muito gorda. É fato, não vou negar, que quando a gente está num peso adequado, num peso melhor, a gente tem uma disponibilidade a ter um funcionamento melhor do nosso corpo. Funcionamento das nossas articulações, da nossa função cardiopulmonar. Várias coisas melhoram no nosso corpo quando a gente está no peso adequado. Mas não é condição sine qua non ou condição única para você melhorar dos seus sintomas de dores. Falo isso, inclusive, por experiência. Tenho muitos pacientes que passam por bariátrica, por exemplo. Eles passam por bariátrica e pela bariátrica perdem muito peso e quando vêm aqui falam: doutora, eu não tinha nenhum sintoma antes quando eu era obesa e agora depois que eu emagreci eu comecei a sentir muitas dores. E também não é uma premissa certa a gente falar que a pessoa tem problemas de coluna porque ela está fora do seu peso, porque se fosse assim eu não trataria de pessoas magras, né? Bem magras, atletas. Eu trato de muitos atletas que têm problemas de dores no corpo relacionados a problemas de coluna, tá? Então existem várias coisas que podem provocar você ter um problema de coluna, tá? O peso pode influenciar? É óbvio que sim, né? Em relação a estar gordo, realmente eu não vou melhorar porque não adianta fazer nada. Não, adianta sim. Tratamento é importante. Você entender que o tratamento ele visa você melhorar a sua condição, funcionamento de todas as estruturas que estão promovendo aquela dor que você está sentindo. Não é uma condição física sua que vai fazer com que você deixe de ter algum problema. Porque se não fosse assim, como eu já comentei, eu não trataria de atleta, né? Atleta tem um corpo, um físico perfeito, funciona tudo direitinho, ele condiciona bem o seu corpo, então não teria tanto problema, mas não é verdade. Isso não é um fato. Outro assunto, né? Em relação a dores no corpo, né? O médico falou, todo mundo fala, é problema de DNA. Você já ouviu falar isso? DNA? Não. Não é o DNA relacionado à sua genética, é a data de nascimento antiga. Muita gente chega aqui brincando e fala assim: doutora, o meu problema é de DNA, data de nascimento antiga, ou seja, você é idoso. Não, isso não é condição para você ter um problema de dores no corpo relacionados a problemas de coluna. Não é condição. Porque eu trato de pacientes jovens.
Jovens. Eu tenho pacientes de 15 anos, eu tenho crianças que têm apresentado dores no corpo já proveniente de problema de coluna. Então, não é condição você ter problemas de coluna, tá? Por causa da sua idade. Então, vamos tirar esse tabu, vamos mudar, né, em relação a isso. Você não necessariamente precisa ser jovem para não ter problema de dores no corpo, tá? Eu trato de pacientes com 15 anos. Eu tenho paciente com 15 anos com hérnia de disco. Você já ouviu falar da tal da hérnia de disco? Então, que é o extrapolamento, né? Olha aqui, ó. O extrapolamento do conteúdo do disco vertebral. Aqui, ó, extrapola-se para fora e comprime a raiz nervosa, né? Comprime a raiz nervosa e isso provoca muitas coisas no seu organismo. Várias dores, afeta vários músculos, né? Articulações, tá? Então, isso é uma coisa que pode acontecer. Coisa que é muito incomum uma adolescente de 15 anos ter problemas de hérnia de disco, extrusa. Então, calma, tá? Não é por causa da sua idade que você tem que... eu tenho problema de coluna, vou ter que conviver com isso. É óbvio, vamos esclarecer, né? É óbvio que quem é mais idoso, que tem uma idade um pouquinho mais avançada, vai ter mais predisposição, né, a ter problemas de coluna, a ter dores no corpo relacionados a problemas de coluna, tá bom? Então, nós precisamos entender que o nosso organismo, ele funciona no nosso decorrer da vida de uma maneira diferente, sim, né? A recuperação de uma pessoa idosa pode ser mais lenta? Sim. A recuperação de uma pessoa mais jovem pode ser mais rápida? Sim, né? Mas também não quer dizer que você possa não ter uma recuperação rápida quando você é idoso. Vai depender de alguns fatores. Vamos imaginar aqui que um idoso que sempre teve uma atividade física boa, sempre andou, tem uma atividade constante, né? Não exatamente uma atividade física constante, mas é uma pessoa ativa, né? Faz as suas caminhadas, tem uma agilidade em relação à sua vida no seu dia a dia. Essa pessoa tem uma condição de ficar melhor mais rapidamente, tá? E assim vai também em relação aos jovens. Muitos jovens não têm atividade nenhuma, ficam só diretamente sentados, né, na frente de um computador ou na frente do celular. Um outro vídeo que dá um belo de um assunto, hein? Mas eu vou falar sobre isso nos próximos vídeos aqui do canal, tá? Então, a gente observando uma pessoa jovem, muitas vezes a recuperação dela demora mais do que de uma pessoa idosa, entendeu? Salvo as devidas proporções, salvo vários fatores que a gente tem em relação aos problemas que a pessoa tem. Você tá vendo como é bem complexo isso tudo? Quando eu faço uma anamnese do paciente aqui, eu converso várias coisas com ele, né? Eu procuro saber a história dele desde, às vezes, da adolescência dele. Certas coisas que aconteceram na adolescência dele vai determinar muitas coisas que podem acontecer na sua fase mais adulta, na sua fase de idoso, né? A gente não pode desconsiderar também alguns fatores que a pessoa sofreu, né? Algum acidente, né? Isso vai interferir na recuperação do paciente. Se ela ficou fazendo esforço repetitivo muitas vezes, né? O tipo de trabalho que a pessoa tem. Por exemplo, uma pessoa que é costureira, né? Eu já atendi várias costureiras aqui, eu atendo vários tipos de pessoas de várias profissões, tá? Problemas de coluna atingem várias idades, independentemente de idade, função, né? De trabalho e tipo de pessoa em relação à atividade física. Atinge qualquer pessoa, tá? E essa costureira, por exemplo, várias costureiras, mas uma dessas costureiras, a vida inteira ela trabalhou sentada, não fazia descanso, não fazia aqueles períodos que a gente sempre recomenda, né? Ficou muito tempo sentado, anda um pouquinho, vai tomar uma água, vai fazer alguma coisa, certo? Então, quando a pessoa tem essa dificuldade de no seu trabalho fazer esses movimentos, fazer alguma coisa, gente, isso interfere sim na maneira como ela vai se recuperar de alguma coisa, tá? Porque ela forçou muito na sua vida inteira, né? Quando ela vai se submeter
a um tratamento, isso é mais complicado, isso é mais difícil para ela administrar, entendeu? Eu falo sempre para os meus pacientes aqui, quando eles estão conversando aqui comigo em relação à recuperação, eles querem saber, né? Ah, doutora, e como é que é? Eu vou me recuperar? Como é que vai fazer? Vai demorar muito? Não vai? A gente sempre diz o seguinte, cada ser humano é um universo, certo? Cada ser humano é um universo. Ele mesmo tem vários fatores em relação à sua genética, à sua fisiologia e à sua história em relação à recuperação. Isso vai interferir, sim, em relação à recuperação, tá? Então, o que a gente tem que pensar é que nós precisamos dar um objetivo em relação à nossa recuperação, tá? Então, o objetivo é a gente se recuperar, fazer com que a gente tenha estrutura fora do tratamento para recuperar melhor, porque é importante, viu? Você não é só fazer o tratamento que você tem que fazer. Você tem que seguir algumas regras, você precisa também adaptar algumas situações lá no seu serviço, ou lá na sua casa, no seu dia a dia, na cozinha, no banheiro, algumas circunstâncias que você faz, que você deve deixar de fazer, na hora de se levantar, na hora de se deitar, na hora de entrar num carro, ou coisas que precisam ser mudadas, hábitos. Eu costumo sempre dizer para os meus pacientes que quando ele vai começar o nosso tratamento, a gente dá uma orientaçãozinha para ele, né? E fala assim, olha, você lê, relê, siga direitinho essas orientações, porque delas depende o bom andamento do tratamento. Porque se você não seguir essas regras, você vai ter uma dificuldade em relação a se recuperar. Porque a gente tem hábitos muito ruins, não é? Não é verdade? São hábitos ruins que a gente adquiriu, olha, desde lá da nossa infância. Vai da maneira como a gente se senta, vai da maneira como a gente trabalha, vai da maneira como a gente dorme, vai da maneira como a gente fica lá naquele bendito celular segurando quase que o dia inteiro. Coisas que a gente tem que mudar. Hábitos saudáveis não só para a nossa parte física, mas também para a nossa mente, tá? Tem coisa aí que acaba mexendo. E é uma das outras coisas que eu também falo para os nossos pacientes. A parte emocional afeta nosso corpo e o nosso corpo afeta a nossa parte emocional. Isso a psicologia explica com muita facilidade. Então, isso a gente também orienta nossos pacientes em relação a isso tudo. Tá vendo como tem coisa aí pra gente conversar? Tem muita coisa pra gente conversar. Só uma dica aí, ó. Tendinite, fibromialgia, ciático, dores nevrálgicas. Olha, tem muito assunto aí. E eu quero que você escreva aí, eu quero ler no seu comentário, ponha aí aquilo que você tem curiosidade, aquilo que você tem dúvida, você tem um diagnóstico já falado aí e tal. Põe aí no comentário, a gente vai conversar sobre esses assuntos, tá? A gente vou preparar uma pauta para explicar para vocês as suas dúvidas que você colocar aí nos nossos comentários. Temos muito assunto para falar e eu quero aproveitar este canal para criar um elo entre eu e você e a gente vai conversar sobre isso, tá? Nós somos aqui da Liache Fisioterapia, né? E detentores de um tratamento que foi meu pai que desenvolveu. Esse é o livro dele, que ele já tem vários livros, tá? Mas esse é o último livro que ele nos deixou, né? Para falar sobre dores no corpo relacionadas a problemas de coluna. Tá bom? Tudo bem? Posso contar com vocês? Ó, ativa. Mais uma vez eu pedi para vocês ativarem aí a sua inscrição e o sininho para receber as nossas notificações. E espalhe essa informação, se você gostou desse vídeo, compartilha ele com algum amigo que queira tirar essas dúvidas, essas coisas aí todas que vocês têm em relação a isso. Tá bom? Será que eu já falei tudo? Vamos lá, pensar. Tem mais alguma coisa que eu gostaria de deixar com vocês? Bom, se eu esqueci de falar mais alguma coisa, vocês comentem aí e a gente vai conversando nos próximos vídeos, tá bom? Obrigada pela sua atenção, muito obrigada mesmo pela sua atenção e eu aguardo vocês aqui no próximo vídeo. Tchau!